Olá pessoal, Overtrading, curso gratuito de trading esportivo, e a gente vai começar agora com o primeiro vídeo de operações, mostrando os mercados, mostrando algumas estratégias técnicas, métodos de trabalho. E hoje, neste vídeo, o tipo de operação que nós vamos fazer é back ao favorito, ou seja, a favor do favorito. No vídeo anterior a gente tratou, quando a gente tratou da questão de análise pré-live ou análise de partida, em que eu mostrei alguns sites para vocês que eu faço análise e alguns outros sites, a gente tratou desse jogo do Atlético de Madrid e Málaga, ok? Então, a análise ela já foi feita, há grandes chances de o Atlético de Madrid ganhar o jogo. Ele está em casa, é um time muito bom, ele está em empate no número de pontos com o Barcelona. E logo atrás dele está o Real Madrid, que inclusive acabou de ganhar o jogo do Rayo Vallecano de virada, fora de casa por 3-2. Então, provavelmente o Atlético de Madrid ele vai vir com tudo para cima do Málaga. O Málaga é um time bem marrento, bem complicado. Ele não gosta de levar gol, faz poucos gols e também leva poucos gols. Portanto, é um pouco, eu acredito que seja um pouco perigoso estar no mercado de gols neste jogo. E o melhor é fazer um back ao Atlético de Madrid, para quem faz back ou se você gostar de fazer back, ok? Mas a intenção aqui é mostrar para você como que a gente vai fazer as operações. Então nós temos aqui Atlético de Madrid contra a Málaga, no topo aqui o site mostrando, sábado 23 de abril às 13h15, tá? Do lado esquerdo, Espanha, primeira divisão, Atlético de Madrid, Málaga e os mercados aqui. Então, eu vou mudar aqui para a grade, né? Que é o que o pessoal mais usa mesmo, para ficar melhor. Então tá, nós temos aqui os mercados, probabilidades, temos aqui o valor correspondido nesse momento. Temos 610 mil dólares correspondidos no mercado de probabilidades. O jogo aí está faltando em torno de 7 minutos para iniciar. E aí fica a pergunta, qual o valor ideal para eu operar? Porque alguns jogos de campeonatos menos conhecidos, né, mais fracos e tal, tem pouco volume financeiro, então fica difícil para você operar quando o jogo ele não tem dinheiro, porque às vezes o resultado vai a favor daquilo que você comprou, daquilo que você está operando, e o lucro ele não aparece, ou então quando você vai tentar fechar a sua operação fica difícil. E muitos traders falam que o ideal é que um jogo ele tenha pelo menos 100 mil dólares, em torno aí de 5 minutos antes do jogo começar, ele tenha pelo menos 100 mil dólares correspondidos no mercado de probabilidades, ok? Então dizem que se um jogo tiver pelo menos 100 mil dólares correspondidos no mercado de probabilidades, pouco antes do início do jogo, este jogo é um jogo bom, já é um jogo bom para operar. Isso varia muito, né? Eu já vi jogos que tinham 20, 30 mil dólares correspondidos apenas, que as odds corresponderam muito bem, tá certo? Mas não opere em jogos sem volume financeiro, tá? Porque as odds elas ficam desajustadas e muitas vezes elas não expressam a realidade do jogo e do mercado, tá certo? Então, como que você vai fazer para poder fazer esta operação a favor ou um back ao Atlético de Madrid? Nós temos aqui, eu coloquei aqui no bloco de notas, vamos colocar no bloco de notas para que a gente possa verificar como que essas odds elas vão se comportar durante o jogo, ok? Neste momento, a odd do Atlético de Madrid está 1.3, a favor dele 1.3, a favor do Málaga 15 e a favor do empate 6. Então, eu vou colocar aqui no bloco de notas, tá? 1.3 aqui mudou para 6 e do Málaga 15. Então, coloquei aqui, o Atlético de Madrid, odds inicial 1.3, empate 6 e Málaga 15. Anotamos aqui, vamos esperar o jogo começar e à medida que o jogo for andando aí, e se não sair gol,
a gente vai voltar, ok? E verificar como que estão as odds para que você possa ver como que elas variam durante o jogo. A tendência é o seguinte: vamos supor que se chegar aos 20 minutos e não tiver saído gol, a tendência é aumentar esta odd, ok? Aumentar de 1.3 para 1.4 ou 1.5, dependendo dos acontecimentos, né? Se o Atlético, se o Málaga, por exemplo, estiver pressionando, a tendência vai ser esta odd dele aqui diminuir e a do Atlético de Madrid aumentar. Por quê? Porque a tendência, se o Málaga estiver pressionando, a tendência é de que ele faça um gol. Então a odd ela vai acabar diminuindo. Mas ok, vamos esperar o jogo iniciar. Ou melhor, eu vou logo fazer aqui a entrada, tá certo? Vou fazer a entrada pré-live, que é antes do jogo, antes do início do jogo. Lembrando que você pode fazer entrada ou diversas entradas em qualquer mercado a qualquer momento do jogo, porque as pessoas que estão iniciando agora podem perguntar: poxa, mas eu posso fazer uma entrada, um investimento a qualquer momento do jogo ou tem que ser antes? Não, você pode fazer a qualquer momento, você pode fazer antes e você pode fazer durante o jogo. Até se estiver faltando 1 minuto para terminar o jogo lá, alguns segundos, você pode fazer uma entrada se for possível ali em relação às odds e tal e tudo mais. Mas você pode fazer a entrada a qualquer momento do jogo, ok? Inclusive, muitas estratégias que os traders utilizam, eles utilizam com entradas durante o jogo. Tá? E muitos traders também esperam, vamos supor, eu poderia ter a opção de aguardar o jogo começar, esperar, por exemplo, em torno de 20, 30 minutos para ver se essa odd do Atlético de Madrid ela vai aumentar para que eu possa ter uma rentabilidade melhor. Mas eu prefiro entrar logo porque eu acredito que o Atlético de Madrid ele vai tentar matar o jogo logo no começo, tá? Então a odd está 1.3, ela está pagando 30% de rentabilidade. Não é uma odd alta, mas eu acredito que vale a pena. Tá certo? Então esse jogo aqui, pessoal, para mim, Ismael, ele não faz parte do meu perfil de trader. Eu não opero fazendo back, eu não opero nos jogos do Atlético de Madrid. No entanto, eu encontrei aqui apenas uma oportunidade para mostrar para vocês como que funciona as operações e como que a gente vai fazer para poder fazer uma operação no back ao favorito ou a favor do time da casa, ok? Aqui o valor já mudou para 773 mil, então à medida que o jogo se aproxima, a gente vai verificar também no decorrer do jogo que geralmente esse valor ele vai subindo, vai aumentando, porque as coisas vão ocorrendo e os traders vão tomando as decisões e vão fazendo entradas. Então, como que você vai fazer? Você vai clicar aqui no 1.3, nessa odd aqui, ok? Apareceu aqui do lado direito do site, folha de apostas. Simples, tá? E aqui do lado direito tem múltiplas, mas isso aqui é uma outra história que a gente vai verificar. Aqui tem uma setinha para baixo e para cima que você pode, se quiser, programar uma entrada, né? Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, se eu quiser que o meu investimento ele entre a uma odd de 1.4, eu posso botar aqui 1.4, fazer a operação, ele não vai ser correspondido de imediato, porém, se o jogo for andando, for caminhando e não houver gol, ok? E essa odd do Atlético de Madrid subir para 1.4, quando ela chegar a 1.4, provavelmente a minha operação, a minha entrada, ela vai ser correspondida, tá certo? Mas nesse momento a gente não vai programar nenhuma operação não, vamos entrar a 1.3 mesmo, que é o valor. Então eu vou colocar aqui apenas 10 dólares, tá? Só mesmo para a gente poder exemplificar, para você aprender. Então aqui, ó, você coloca o valor que você quer investir, temos aqui probabilidades, aposta, lucro. Aqui temos o seu lucro, vai ser 3 dólares, né? E a sua responsabilidade, que é o que é a responsabilidade? É o valor que você está investindo. Aqui do lado, no mercado de probabilidades, aqui ó, já mostrou o valor de 2,81, que é justamente já descontado os 6,5% de comissão da Betfair. Aí você me pergunta, poxa, mas eles descontam? Sim. Então, como eu já disse em vídeos anteriores, se você colocar aqui
colocar aqui o valor, vai aparecer aqui o lucro integral, mas aqui vai aparecer o valor já descontado 6,5%, que é a comissão da Betfair. E aí, se o Málaga for vitorioso, você perde seu investimento, e se o jogo ficar empate, também você vai perder o seu investimento, tá certo? Então, você clica em efetuar apostas, e aqui você pode deixar para confirmar a aposta antes de submeter, né, para quando não ocorrer nenhum acidente, você clicar sem querer, alguma coisa do tipo. E aí eu vou confirmar ela. Clico em confirmar apostas, aguarda enquanto as apostas são efetuadas, tá certo? Então demora aí geralmente alguns segundos para a aposta ela ser efetuada, geralmente em torno de 7 ou 10 segundos. Pronto, respondidas. Então ela já foi correspondida. Já apareceu aqui, ó, tá? Aqueles valores fixos e responsabilidade de $10. E se eu quiser agora mesmo, eu já posso fechar. Ou seja, já posso clicar em receber. Estou perdendo 17 centavos, né? Ok? Então, pessoal, eu vou dar um pause nesse momento. O jogo acabou de começar. Já apareceu aqui, ó, decorrido 0 minutos, né? O jogo acabou de começar. E eu vou dar um pause agora no jogo, tá? E, desculpe, um pause no vídeo, e vou retornar logo em breve. Ok, então o jogo ele está nesse momento com 20 minutos. Por enquanto ainda não está muito aberto, o jogo está um pouco fechado. O Málaga ele se fechou menos do que eu imaginei, né? Ele até está botando para cima para tentar fazer o gol, mas o jogo por enquanto ainda não está tão aberto quanto eu imaginava. Então, como você pode verificar aqui, já houve uma mudança na odds, na probabilidade da vitória do Atlético de Madrid. Inicialmente, aqui, ó, odds inicial do Atlético de Madrid estava 1,3, ok? Então, fazendo um cálculo aqui, ele tinha aqui, ó, 76,9, arredondando 77% de probabilidade de vitória, ok? Já nesse momento aqui, a odds dele subiu um pouco, então já mudou um pouquinho, mesmo que pouco, mas houve mudança, tá? Diminuiu para 72,4, de quase 79 para 72,4. Por que isso ocorreu? Simplesmente pelo fato de que o jogo já rodou mais de 20 minutos e ele ainda não fez nenhum gol. Então, à medida que o tempo passa, fica mais difícil, ok? Porque o tempo está acabando. A cada segundo que passa, ele tem menos tempo para poder ganhar o jogo. Então, a vitória dele torna-se mais complicada, mais difícil, tá? Consequentemente, a odd ela vai subir, né? Consequentemente, também a probabilidade de vitória dele diminui, tá certo? O empate aqui, no início estava 6 a odd, ó, está 4,6, tá? Então, ó, agora, 100 dividido para 4,6, 21%. Antes, 100 dividido por 6, 16. Então, ou seja, se antes tinha 16% de chance de empate e agora tem mais de 20%, é justamente pelo fato de que o jogo está caminhando e continua empate. Então essa é a teoria por trás das odds, dessas cotações aqui, dessas probabilidades, ok? A odds do Málaga não variou, né? Estava 15 e continua 15, então ele continua com a mesma probabilidade de vitória, digamos assim. E aí aqui o prejuízo ele está em menos 66 centavos, agora mudou aqui. Varia bastante, ok? Então, eu vou dar um pause novamente e daqui a pouco a gente retorna. Ok, então o jogo está no intervalo agora, terminou o primeiro tempo 0-0. O primeiro tempo foi muito truncado o jogo. O Málaga não é um time fácil e o Atlético de Madrid também não. Os dois times têm um pouco, assim, o estilo parecido de jogo, mas o Atlético de Madrid é um time bem melhor. Então, nesta situação aqui, você tem a opção de fechar, por exemplo, se você
decidir não correr o risco de perder todo o investimento, você pode optar por fechar a operação. Então, como eu coloquei apenas 10 dólares aqui, e estamos perdendo 1 dólar e 83 centavos, então esse valor aqui é o que? É 18,3%, né? Ou seja, se você tivesse colocado 100 dólares, você estaria perdendo 18 dólares e 30 centavos. Então, ou seja, acabou o intervalo, estamos no intervalo, acabou o primeiro tempo e nós estamos perdendo um pouco mais do que 18% do nosso investimento. Então aí vem a sua decisão, ou fecha ou continua. Como este jogo ele está servindo para exemplificar, para a gente ver como que é o funcionamento das odds, para você ver como que você deve fazer para poder fazer um back ou uma operação a favor a algum time, nós vamos continuar na operação. Tá no intervalo, quando o jogo recomeçar ou tiver algo novo, a gente retorna com mais comentários, ok? Bom, de volta agora com 16 minutos aqui do segundo tempo. O Atlético de Madrid abriu o placar 1-0. O jogo, como era de se esperar, já estava sendo um jogo muito difícil, muito complicado. E, ou seja, como você pode verificar aqui, a odd ela já caiu para 1.1, né? Agora o mercado ele está atualizando nesse momento, a página geralmente ela fica dessa forma, muda algumas coisas. E vamos esperar retornar agora para a gente verificar direitinho. O Málaga resistiu muito bem até o momento. E então agora nesse momento você pode fechar de duas maneiras, ok? Ou você simplesmente na prática pode clicar aqui em receber e receber esse 1 dólar e 59 centavos, tá? O potencial é 2,81, mas você pode fechar agora ou pode esperar para ver se o Málaga vai perder o jogo. O Atlético de Madrid vai continuar ou você vai ampliar, entendeu? Mas assim, ó, qual é o ideal? O ideal é você obteve o lucro aceitável, encerre a operação, tá certo? Por exemplo, nesse momento você, eu, né, no caso, tenho aqui 17% de lucro, 17,1% de lucro, tá? O potencial é 28,1% e eu estou com 17,1%. Então eu posso clicar aqui em receber e fechar a operação normalmente, tá? E a partir de agora, a cada minuto que se passar, esse valor aqui ele vai aumentar, chegando a ficar próximo do 2,81 e a probabilidade do Atlético de Madrid vai diminuindo, né? Então agora, nesse momento, se a gente for verificar em relação à porcentagem, 100 dividido para 1,1, ele tem mais de 90% de chance de ganhar o jogo, tá? Já mudou para 1,09. Então, ou eu posso clicar aqui em receber, normal, ou eu posso fazer uma operação contra, né? Se eu clicar aqui em contra, por exemplo, eu posso fechar dessa forma também, mas geralmente a maioria das pessoas elas fecham aqui, tá? Então, mudou agora para 1,11 ali. Como o jogo está se caminhando para o final, as odds elas vão ficar variando o tempo todo. É muito complicado, às vezes até para fechar uma operação é complicado. E o Atlético continua pressionando, né? Mas o ideal é a gente fechar a operação. Então, como você pode ver aqui, cliquei aqui contra o Atlético de Madrid, né? Fiz uma operação. O jogo agora ficou suspenso. Geralmente quando ocorre alguma falta próximo da área, ou pênalti, ou qualquer coisa do tipo, acaba que o jogo ele fica suspenso, ok? Eu estou aqui acompanhando aqui na Bet365 o jogo também. Estava vendo ainda agora há pouco a transmissão, mas ele está passando na TV. Deixa eu só desligar aqui ver se eu consigo desligar esse áudio. Ok. Bom, retornou aqui. Então, por exemplo, eu cliquei aqui contra o Atlético de Madrid,
né, para poder mostrar para você que eu posso fechar a operação agora fazendo uma operação contra ele. Ficou aqui, ó, Málaga 0 e empate 0. E a vitória dele 1,78, ok? Eu posso fechar dessa forma, se eu quiser. Ou eu posso simplesmente, de forma bem mais simples ou bem mais fácil, tá? Eu coloquei ali o valor que eu investi, que foi 10 aqui, tá? E a minha responsabilidade havia ficado em 1,1 apenas, né? Mas eu simplesmente clicar em receber e vir aqui clicar. Agora eu vou ver se eu consigo fechar, tá? O valor diminuiu um pouco aqui, né? Ok, vamos clicar aqui em receber. E aí ele vai falar que se existir oscilação das probabilidades, posso ser rejeitada, tá, a operação. No final do jogo fica um pouco difícil de você fechar, porque as probabilidades elas variam muito rápido. Aí fica um pouco complicado para você fechar. A gente tem que aguardar alguns segundos, vamos aguardar aqui para ver. Isso aqui vai depender muito também da velocidade de internet, né? Então pronto, aqui apareceu o cash out efetuado com sucesso. E o que o programa da Betfair, digamos assim, o servidor deles fez automaticamente? Ele dividiu aqui, ó, para os três, ou seja, daqui para frente, meus amigos, o Atlético de Madrid pode fazer 2, 3, 4, 20 gols. O Málaga pode empatar e virar. Ou ele pode empatar o jogo acabar empate, que eu vou ganhar esse valor de 1,50. Tá certo? Então, nós fechamos com 15% de lucro. Se a gente tivesse colocado 100, né, estaríamos fechando com $15 de lucro. Então, ganhamos 15%. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Aqui, ó, o valor correspondido ele já está em mais de 2 milhões de dólares, né? Então, um valor bem superior ao que estava no começo do jogo. Então, pessoal, agora é que vem agora que nós vamos tratar referente à teoria de compra e venda. Teoria de compra e venda das probabilidades. Quando eu fiz uma operação a favor do Atlético de Madrid, uma operação a favor, eu fiz... Quando a gente faz uma operação a favor, a gente diz que a gente está fazendo uma venda. E quando a gente faz uma operação contra, estamos fazendo uma compra. Embora os traders, né, a maioria dos traders esportivos, eles não tratam dessa forma. Eu vou fazer uma compra, eu vou fazer uma venda. Eles falam, vou fazer um back, vou fazer um lay. Mas como se trata aqui de bolsa esportiva, é como se você estivesse fazendo uma compra e uma venda. Tá certo? Então, quando eu fiz back ao Atlético de Madrid, uma operação a favor do Atlético de Madrid, que a odd estava 1,3, né? Você se lembra que na odds inicial estava 1,3, né? Então, eu fiz uma venda e agora comprei de volta, fazendo uma operação contra ou fechando, tá? Comprei mais barato, tá? Então, assim, ou você pode fazer uma venda e depois uma compra, ou se você fizer uma operação contra, você vai estar fazendo uma compra e depois uma venda. Tá ok? Nós vamos tratar isso de forma bem mais fácil agora. Eu vou só dar um pause aqui para procurar um documento e imediatamente já retorno. Ok, então nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação de slides para a gente verificar um pouco melhor isso. Tá ok? Ok, vamos pensar nessa situação agora, que eu botei aqui uma imagem de uma bicicleta, uma situação bem simples. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que você comprou essa bicicleta, essa linda bike aqui na loja, por R$400. Beleza? Pagou 400 nela e ficou com um bem, que é a bicicleta. Porém, um amigo seu achou a bicicleta o máximo e queria uma igual, estava precisando de uma bicicleta, no entanto não achou mais dela, e ele queria porque queria ela. E aí ele chega para você e fala, meu amigo, você me vende sua bicicleta, que você mal utiliza ela, né, e eu estou precisando, eu gostei muito dela, tu me vende? Aí você fala assim, olha, eu vendo, mas eu vendo por 500 reais, tá? Eu paguei 400, mas é para ti, como não tem mais, né, a lei da oferta e da procura, então eu vendo para ti por 500. E aí o amigo foi e aceitou.
tá certo? Então você comprou por 400, comprou ela por R$ 400 e vendeu para um amigo por R$ 500, beleza? Até agora, resultado, lucro de 25%, tá certo? Você comprou barato e vendeu caro e obteve lucro, tranquilo? Agora vamos continuar. Com os R$ 500 em mãos, você compra ela de volta por 300. O seu amigo fala, rapaz, eu comprei a bicicleta, mas eu me arrependi, cara, eu tô precisando de dinheiro e eu queria te vender, tem como você comprar ela de volta? Né? E aí se você disser para ele assim, olha, eu posso até comprar de ti, mas eu só posso te dar R$ 300, cara. E aí o cara precisando de dinheiro, o que ele vai fazer? Vai vender, tá? Então, com os R$ 500 em mãos, você comprou de volta por 300. Resultado final. Você investiu inicialmente R$ 400. Na primeira operação, você lucrou 100 em relação ao montante investido. E na segunda operação, lucrou 100 em relação ao montante investido. No fim, você continuou com o bem e R$ 200 em dinheiro. Ao todo, R$ 200 de lucro, 20% de lucro. Meus amigos, o que a gente pode pensar aqui em relação ao trading esportivo com este exemplo que eu dei para vocês aqui? Vou até retornar aqui, voltar aqui os slides. Então, quando você comprou por R$ 400, você comprou barato, digamos assim, e vendeu caro, tá? E aí o que aconteceu? Você vendeu por 500 e depois você comprou mais barato por 300. No trading esportivo, no mercado financeiro, com as cotações, ocorre uma situação parecida. Você pode comprar barato e vender caro, ou vender caro e depois comprar de volta mais barato. Entendeu? Então, o que ocorreu agora há pouco, que a gente fez aqui, com o trading esportivo da Betfair, foi justamente isso, tá? Então, eu fiz uma venda, eu vendi, ok? Fiz uma operação a favor, como se eu estivesse fazendo uma venda. Eu vendi por um determinado valor e depois comprei de volta, digamos assim, a minha cotação mais barato, obtendo assim um lucro, tá certo? Então, você pode comprar barato e vender caro, tá? Ou vice-versa, tá certo? Continuando aqui. Ok. Então, eu coloquei aqui, esta relação de compra e venda é que faz o mercado financeiro em geral, tá certo? Então, por isso é que a gente chama de bolsa esportiva, porque nós temos cotações em que a gente compra e vende, desculpe. Então, meus amigos, é muito mais, é muito além do que, eu aprendi um negócio aqui, uma manha para ganhar dinheiro na internet. Isso aqui é a bolsa esportiva, você tem que entender a teoria. Você entender a teoria é fundamental, mas o importante é você ganhar dinheiro. Se você souber fazer o negócio da forma correta para ganhar dinheiro, tranquilo, beleza? No trading esportivo, quando se faz um back e em seguida um lay para encerrar a operação, que foi o que eu fiz agora há pouco, quando a gente clica em cash out para receber, se você tiver feito um back, é como se você tiver feito um back e fechar, é como se em seguida você estivesse fazendo um lay, tá? E quando você faz um back e em seguida um lay para encerrar a operação, você está vendendo caro e em seguida comprando mais barato, como ocorreu no caso da bicicleta. Então, back é uma venda para fechar na compra, tá certo? E o lay é uma compra para fechar a operação na venda. Então, meus amigos, entendam isso. Se for preciso você assistir esse vídeo, essa parte 2, 3 vezes para você entender, bem bacana. Estude para que você não seja um trader, uma pessoa que se diz que é trader, mas quando se trata desse tipo de teoria, ele não sabe explicar ou ele não sabe como funciona. Tá certo? Na prática é bem mais simples, mas é importante a gente entender a teoria. Ok. Então, pessoal, eu agradeço muito a sua paciência. Este foi o primeiro vídeo de operação. A gente tratou de back ao favorito, tá certo? Eu vou colocar aqui de novo no primeiro slide, aqui lá nos primeiros slides, em que eu coloquei aqui, ó.
Então, até agora a gente teve o vídeo 1, né, tratando do que é trade, que é a diferença entre trader, trading e trade, o que é trading esportivo, diferença entre casa de aposta, bolsa esportiva. Falamos sobre a Betfair. O vídeo 2, tratamos sobre a legalidade da bolsa esportiva no Brasil. Vídeo 3, apresentação do site da Betfair Mercados. O 4, conceitos de back, lay, under e over. E sobre conceitos iniciais de funcionamento das probabilidades. Beleza? Vídeo 5, tratei um pouco do cadastro, envio de dinheiro para a Betfair e Neteller e tudo mais, o Skrill. O 6, a gente tratou sobre a questão de bônus das casas de apostas e outras coisas mais, como curso pago, enfim. No vídeo anterior, a gente fez uma análise antes do jogo, uma análise pré-live. Tratamos do que nós devemos analisar antes da partida, que inclusive a análise antes do jogo que nós fizemos foi desse jogo do Atlético de Madrid, tá? E hoje nós fizemos um trading ao vivo, uma operação de back ao favorito. Beleza? Então, pessoal, eu agradeço a todos, agradeço a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo, no YouTube, compartilhe no seu Facebook, mande para um amigo. Qualquer dúvida, pode ir lá nos comentários do vídeo, fazer um comentário, ou entrar em contato comigo através do Facebook ou por e-mail, tá certo? Fico muito grato a todos, Deus abençoe e até a próxima.